Olá pessoal, sou a professora Angélica de Ciências e vamos iniciar nossas aulas remotas com revisão. Então a gente vai falar primeiramente sobre a água no ambiente. Vocês lembram como a água está distribuída no nosso planeta? Toda a água do planeta ela é constituída por água doce, que está presente nos rios, nos lagos, e por água salgada, que está presente nos mares e oceanos. Vocês sabem a diferença entre a água doce e a água salgada? Será que a água doce realmente é doce? Bem, a diferença entre elas é que a quantidade de sais minerais dissolvidos na água doce é menor do que na água salgada. Tá? E analisando a distribuição da água aqui no planeta, a gente percebe que a maior parte dela é composta por água salgada, né? Cerca de 97,5%. E uma pequena quantidade, 2,5%, é que é composta por água doce. Essa água doce, a maior parte dela está na forma de gelo, lá nas calotas polares, tá? E uma pequena quantidade é água doce líquida. Essa água doce líquida, ela tá, a maior parte dela presente como água subterrânea, tá? Que é aquela água que fica abaixo da terra. E só 4% de toda a água doce do planeta é que está como água superficial, ou seja, aquela água presente nos rios, nos lagos. E é essa água que a gente vai limpar, tratar e torná-la potável, tá? A água potável é a água que a gente pode consumir, tá bom? A água salgada, ela não serve para consumo e não serve para irrigação. Bem, o Brasil ele possui 12% de toda a água doce do mundo. Pode até parecer muito, mas a distribuição da água no Brasil, ela não é uniforme, ela é muito desigual, tá? Então aqui a gente tem um mapa do Brasil, cada cor dessa representa uma região, e ela está mostrando, né, a porcentagem de água doce em cada região e a população daquela região. Então, se a gente for analisar esse mapa, a gente vê que a região norte, ela tem muita água, 68% da água doce, e ela tem uma população pequena, 8,6%. Se a gente analisar a região nordeste, que é a nossa região, ela é a região que tem a menor concentração de água doce, só 3%, tá? E ela tem uma população grande, 27,6%. Então, a gente vê que tem lugares onde tem muita gente e pouca água doce, e lugares que tem muita água doce e pouca gente, tá? Além dos rios, lagos e oceanos, onde mais podemos encontrar água na natureza? A gente encontra água nos seres vivos. Todo ser vivo, ele é composto por água e necessita dela para sua sobrevivência, tá? Além disso, né, a vida só surgiu por causa da água. É tanto que quando vai procurar vida em outros planetas, a primeira coisa é saber se lá existe água, né? Então, todo ser vivo, desde bactérias, plantas, animais, fungos, todos eles são constituídos e precisam da água, tá? O que vai diferenciar é a quantidade de água em cada ser vivo. Então, por exemplo, a água viva, ela é constituída por 95% de água, tá? Além disso, os seres vivos, eles têm que se adaptar ao meio ambiente, ao ambiente que vivem. Então, o camelo, ele vive em um ambiente deserto. Lá, a gente sabe que tem escassez de água, ou seja, tem pouca água. Então, o que o camelo faz? Ele consegue beber muita água de uma vez só. Ele bebe cerca de 100 a 200 litros de água. E aí ele armazena essa água no seu corpo. Armazena no estômago e principalmente na corrente sanguínea. E com isso ele consegue passar umas 3 semanas sem precisar beber água, tá? E os alimentos? Será que os alimentos também têm água?
Se todos os seres vivos têm água no seu corpo, os alimentos também têm. E igual aos animais, né, existe essa variação na quantidade de água em cada alimento. Então, o tomate, por exemplo, ele tem 95% de água. Um amendoim, 5%. Bolacha, 4%. Banana, 72%, tá? E as partes comestíveis das frutas, geralmente elas contêm 80% de água. E os humanos? Será que os humanos possuem água? Os humanos, os seres humanos, eles também são constituídos por água e dependem dela para sua sobrevivência, né? E a quantidade de água, ela vai mudando ao longo da vida, né? A gente vai desidratando ao longo da vida. Então, quando a gente nasce com 80% de água. E conforme a gente vai envelhecendo, essa água vai se perdendo, né? Uma pessoa idosa já tem 50% de água, tá? Além disso, a quantidade de água presente em cada órgão, ele também é diferente, tá? Então, a pele, ela tem 72% de água. O sangue, 83% de água, tá? E o que acontece se a gente ficar desidratado? Quando a gente desidrata, a gente vai sentir dor de cabeça, boca e pele seca, uma sede exagerada e que, se não for tratada, pode levar à morte, tá? E como a água é liberada? Bem, a gente viu que a ingestão da água, né? A água entra no nosso corpo através da ingestão da água, de líquidos e também da ingestão de alimentos, né? O alimento contém água, se a gente ingere o alimento, estamos ingerindo água também. E essa água, ela sai do nosso corpo através da respiração, da transpiração, do suor, das fezes, da urina. A mesma coisa acontece com os animais, tá? E as plantas? Bem, as plantas, assim como os animais, elas também podem desidratar. E aí elas vão murchar e morrer, tá? Então as plantas, elas absorvem a água que está no solo, tá? Ou seja, essa água que está aqui no solo, que são esses pontinhos brilhantes, as raízes das plantas, elas conseguem absorver, sugar essa água, tá? E aí essa água ela vai percorrer toda a planta, tá? Levando os nutrientes necessários para ela se manter viva. E quando essa água chega nas folhas, ela vai ser eliminada, ela vai sair através do processo da transpiração. Agora a gente vai revisar um pouquinho sobre os estados físicos da água, né? Então, nas condições ambientais, alguns materiais estão no estado sólido, outros no estado líquido. Só que a água, ela pode ser encontrada nos 3 estados físicos. A gente encontra a água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá? E essa água, ela pode passar de um estado físico para o outro. É o que a gente chama de mudança de estado físico da água, tá? Então, a água no estado sólido, ela pode passar para o estado líquido através de um processo chamado de fusão, tá? E ela passa do estado líquido para o estado gasoso através de um processo chamado de vaporização. E esses processos aqui, fusão e vaporização, eles só ocorrem porque a água está recebendo energia, recebendo calor, tá? Só lembrando que a vaporização, ela pode ser de 2 tipos. A ebulição, que é quando a água ela passa do líquido para o gasoso, quando atinge uma temperatura de 100 graus Celsius, então é um processo rápido, atingiu a temperatura, já ocorreu a transformação. E também existe a evaporação, que é um outro tipo de vaporização. A evaporação, ela ocorre à temperatura ambiente, tá? Então, ela é um processo lento, tá bom? E a água, ela também pode fazer o processo inverso.
Então, ela pode passar do estado gasoso para o líquido, através de um processo chamado de condensação, tá? E ela passa do líquido para o sólido através de um processo chamado de solidificação. Esse processo aqui de condensação e de solidificação, ele só acontece porque a água está perdendo energia, perdendo calor. Para vocês entenderem melhor isso aqui, eu vou explicar esse processo aqui, tá? Então, quando a água está no estado sólido, por exemplo, um cubo de gelo, e ela recebe calor, esse cubo de gelo vai derreter, ou seja, ele vai passar do sólido para o líquido, através de um processo chamado de fusão, tá? Se a gente pegar a água no estado líquido e colocar ela na geladeira, no congelador, ela vai passar do líquido para o sólido, através de um processo chamado de solidificação. Por quê? Porque quando a gente coloca ela lá na geladeira, ela vai estar perdendo energia, perdendo calor lá, né? E como a água circula na natureza? Bem, a quantidade de água na Terra é sempre a mesma. No entanto, em razão das mudanças de temperatura, né, o seu estado físico ele vai se alterar, foi o que a gente acabou de ver, né? E quando ele se altera, ele possibilita que a água circule na natureza, tá? Então, durante o dia, o Sol ele vai aquecer a água da superfície terrestre, a água do oceano, dos rios, lagos, e aí a formação de vapor aumenta, tá? Assim, a água que estava no estado líquido passa para o estado gasoso. Quando o vapor d'água entra em contato com as camadas mais frias da atmosfera, vai ocorrer a condensação, e aí ela volta ao estado líquido, tá? Formando as gotinhas de água. E essas gotinhas, elas vão se concentrar formando as nuvens, tá? Quando a gente tem muita gotinhas de água juntas, né, um acúmulo de água muito grande nas nuvens, essas gotas, elas ficam cada vez maiores e aí a água precipita, ou seja, a água vai cair, ocorrendo a chuva, tá? Em regiões muito frias, a água ela passa rapidamente do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. E aí ela vai precipitar, ela vai cair na forma de neve ou granizo. Aqui a gente tem uma figura que mostra esse ciclo da água bem direitinho. Então aqui a gente tem a água do oceano e ela vai evaporar. Ela vai sair do líquido para o gasoso. Quando ela chega aqui em cima, ela vai se transformar do gasoso para o líquido, através de um processo de condensação, porque aqui em cima está frio, tá? E aí, essas gotinhas de água líquidas, né? Elas vão se juntar, formando as nuvens, tá? E quando essas nuvens estiverem bem carregadas, bem cheias, essa água ela vai cair na forma de precipitação, né? Quando essa água cai, ela escorre e volta para o oceano, tá bom? Por isso que a gente fala que é o ciclo da água. Agora a gente vai falar um pouco sobre misturas, tá? Então a gente viu a importância da água na natureza e para os seres vivos, né? Mas você sabia que a água ela consegue dissolver várias matérias? No entanto, a água ela não dissolve todas as matérias, tá? Na mesma proporção. Algumas se dissolvem mais, outras menos, e há aquelas que não conseguem se dissolver em água, tá? Mas afinal, o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa, tá? E toda matéria, ela vai possuir propriedades. Propriedades são as características que a gente observa em uma matéria. Então, a gente tem as propriedades gerais
que são aquelas características que são comuns, que estão presentes em todas as matérias, tá? Um exemplo dela é a extensão. E o que a extensão fala? Que toda matéria ocupa um lugar no espaço. Uma outra propriedade geral é a impenetrabilidade, que diz o quê? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Tem também a compressibilidade, que fala que a matéria ela diminui o seu volume sob a ação de uma força. A elasticidade, ela fala que a matéria ela retorna ao seu volume original após ter sido comprimida. E a divisibilidade, ela fala que toda matéria pode ser dividida em partes menores, tá? Então, além dessas características gerais, essas características comum a toda a matéria, a gente tem característica específica, que é aquela característica que só aquela matéria tem, tá? Que é o que a gente chama de propriedades específicas. Uma dessas propriedades específicas é chamada de ponto de fusão, que é a temperatura na qual uma matéria passa do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, o ponto de fusão da água é 100 graus Celsius, tá? Já a outra propriedade específica é chamada de ponto de ebulição, que é a temperatura na qual uma matéria passa do estado líquido para o gasoso. Uma outra propriedade é a ductibilidade, que é a capacidade que aquela matéria tem de ser transformada em fio. E temos também o magnetismo, que é a capacidade que aquela matéria tem de ser atraída por um ímã, tá? Então, toda matéria que possui um conjunto de propriedades específicas, ela é chamada de substância, tá? E quando a gente tem mais de uma substância juntas, unidas, a gente chama isso de mistura. É o que a gente vê nos medicamentos, nos produtos de limpeza, nos alimentos, tá? E essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme em toda a sua extensão, ou seja, são aquelas que não é possível identificar visualmente os componentes que as formam. O exemplo é a água com açúcar, tá? Se a gente mexer aqui e colocar uma pouca quantidade de água com açúcar ou água com sal, a gente não vai conseguir ver, né, onde está a água e onde está o sal. Visualmente, a gente não consegue fazer essa distinção. Por isso, ela tem apenas uma fase, tá? As misturas homogêneas, elas têm apenas uma fase e também são chamadas de soluções, tá? Então, nas soluções, o componente em menor quantidade é chamado de soluto, aqui no caso o açúcar, e ele está dissolvido em um componente de maior quantidade, que geralmente é chamado de solvente, que é a água, tá? A água é quase que um solvente universal, tá? Ela consegue dissolver muitas matérias, tá? E o que é mistura homogênea? A mistura homogênea é aquela que apresenta mais de um aspecto em toda a sua extensão. Então, nesse caso, a mistura heterogênea, ela possui mais de uma fase. Aqui a gente tem um exemplo da água com o óleo. Se a gente misturar os dois, a gente vai ter essas duas fases aqui, ó. Visualmente, eu consigo dizer onde está a água e onde está o óleo, tá? Aqui a gente tem areia, água e óleo. Então, a gente visualmente já sabe onde está cada componente.
né? Então, aqui eu tenho um componente que a gente chama de uma fase, né? Aqui visualmente. Eu tenho uma fase, duas fases, três fases, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam é um esquema que a gente chama de mapa mental, ou então um vídeo explicando as mudanças de estado físico da água, o ciclo da água, as misturas, tá? Vocês podem explicar um desses assuntos ou todos eles, tá bom?